Fala, prevencionista, quais são as causas mais comuns dos acidentes de trabalho? Bora refletir sobre isso? Bom, é difícil dizer quais são as causas mais comuns dos acidentes de trabalho sem que a gente delimite de qual metodologia nós vamos utilizar, né? Se é uma metodologia mais objetiva, quantitativa de números de acidente ou se uma metodologia mais qualitativa. E aqui optaremos por uma mais qualitativa. Então nós podemos dividir os acidentes de trabalho em pelo menos duas categorias. Os acidentes que ocorrem por fatores humanos, os acidentes que ocorrem por fatores ambientais. Aqueles que ocorrem por fatores humanos, poderíamos dizer distração, negligência, poderíamos dizer comportamentos inseguros, poderíamos falar também sobre fadiga, sobre estresse, poderíamos falar também sobre falta de treinamento, poderíamos falar também sobre erros humanos, poderíamos falar também sobre comportamentos inadequados ou desvios, né? Também conhecidos como atos inseguros. Mas o fato é que todos esses normalmente estão ligados a uma causa maior, que é o desarranjo no ambiente de trabalho, que é uma cultura de segurança imatura. Quando a empresa tem uma cultura de segurança madura, que favorece os diálogos, que favorece utilizar a inteligência coletiva para melhorar o ambiente de trabalho, esses fatores humanos aqui que eu citei normalmente não ocorrem, não dão problema na empresa. Então, investir nisso, né, ajuda muito. Você criar ambiente de trabalho onde as pessoas são motivadas a falar sobre as dificuldades no ambiente é fundamental. E aí a gente consegue utilizar o Design for Safety, né? Você criar os ambientes de trabalho já pensando na segurança dos trabalhadores. Você pensar nos ativadores comportamentais também faz muito sentido, né? Ativadores cognitivos, fisiológicos, ligados ao ambiente de trabalho, tudo isso também faz muito sentido para a gente diminuir, né, a questão dos acidentes causados por fatores humanos. E existem os causados já diretamente pelos fatores ambientais, que são as condições inseguras, né? São ambientes de trabalho que não dispõem de condições seguras suficientes para o desempenho da atividade. Poderíamos falar também sobre exposição a agentes nocivos, e nisso a NR15 pode ajudar bastante, porque lá, né, temos vários anexos que falam sobre as exposições a agentes nocivos. Poderíamos falar também sobre a falta de organização no ambiente de trabalho, materiais né, colocados de maneira inapropriada, ambientes onde eu tenho aquela luta entre homem e máquina, né, muito comum em transportadoras, por exemplo, onde eu tenho trabalhadores trabalhando e empilhadeiras circulando pelo ambiente também. Também poderíamos falar sobre materiais de trabalho inadequados, sobre ferramentas de trabalho inadequadas. Tudo isso, sim, aumenta também o risco de acidente. Nós poderíamos falar sobre falta de equipamentos de proteção coletiva, que também pode ser um problema sério, né? Principalmente porque o EPC ele tem uma eficácia maior do que a do EPI, porque não depende da vontade humana para ser utilizado. Então, não ter ou ter EPCs ineficientes podem levar a queda de pessoas, queda de materiais. Também a gente poderia colocar nisso a ausência de sistema de ventilação, né, como um equipamento de ordem mais coletiva. E também poderíamos falar sobre essas questões ambientais de sinalização, né? Tem muita empresa que é pobre em sinalização de segurança, e aí você chega dentro da empresa e você fica pensando assim, como é que eu faço para eu me cuidar aqui dentro? Então a sinalização também é importante. E temos outras causas mais diretas, como queda, né? Queda de altura, queda de materiais, queda de nível.
Lesões por esforço repetitivo, né, as famosas LER, também as DORT, né, as doenças, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E também podemos falar sobre acidentes com máquinas e equipamentos, choques elétricos também podem acontecer, acidentes com veículos internamente no pátio da empresa, externamente, né, no trajeto deste para aquela, e também externamente acidente de trabalho, quando o trabalhador está no local, está no horário de trabalho, dirigindo a serviço da empresa. E também poderíamos falar sobre acidentes com o uso de ferramentas, né? Ferramentas inapropriadas, no qual pode resultar em cortes, em lacerações, amputações, que também certamente é um problema sério. Nestor, é muita coisa. Como é que eu faço para diminuir os acidentes de trabalho na minha empresa? Quais as causas dos acidentes de trabalho na minha empresa? Aí você precisa ir para uma outra direção, que é buscar olhar objetivamente para o seu ambiente de trabalho, conversar com as pessoas que laboram nesse ambiente de trabalho, principalmente aquelas que trabalham em atividades mais perigosas, para entender o que está de fato acontecendo no seu ambiente de trabalho. Hoje em dia as empresas têm se esmerado bastante em cuidar do ambiente de trabalho físico e também do ambiente de trabalho psicológico, né, para diminuir taxas de afastamento relacionados a estresse e outros problemas de ordem psicológica, como o burnout, por exemplo. Investir nisso, né, em conhecer o seu ambiente de trabalho, faz toda a diferença entre você ser mais certeiro em investir em medidas de melhoria que realmente façam sentido em relação ao seu ambiente de trabalho. Esse vídeo é patrocinado pela SOC, é o software de SST mais completo do Brasil para você cuidar do seu PGR, para você cuidar dos seus treinamentos, para você enviar o seu e-social e muito mais. Quer saber mais sobre o SOC? Que tem uma super equipe, super qualificada para te atender? Acesse o site e, se for o caso, entre em contato com eles sem compromisso. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!